Sem BO, aqui estamos com ele, Rodolfo Souza. Ele é um mito da polícia, uma lenda. Ele influenciou várias e várias pessoas a entrarem na instituição. Eu quero começar diferente hoje o programa, chefe. Quero começar falando um pouco sobre Rodolfo Souza. Quem é? Chefe, ele era um soldado da Polícia Militar, no média ali de 2013, 2012. Eu era aluno querendo entrar na polícia. Eu era, como fala, eu era um concurseiro. Você estava estudando. Estudando, então eu nem era aluno ainda. Eu Você era um aluno dele. de aluno soldado. Era um aluno dele, né? Ele foi a minha inspiração pra entrar na polícia. E aí eu tinha acabado de perder minha mãe, sou órfão de pais. E eu tava passando por um momento, assim, devastador na minha vida, que eu tinha perdido meu chão, minha vida tava... Tava difícil, tava triste, eu tava sem saber o que fazer da vida. E aí eu pedi a Deus, antes de dormir todos os dias, para que eu pudesse ter uma profissão, para que eu pudesse poder ter uma carreira. E eu cheguei no Rodolfo Souza e falei para ele assim... Ele começou alugando salas no Colégio Claretiano. No centro de Goiânia ali. No centro de Goiânia. Eu estudei lá. Eu estudei também lá, só que no Claretiano, e depois fui no cursinho dele, que era lá que ele alugava as salas. E aí eu cheguei nele e falei, ele já tava pronto pra abrir o alvo, que era um cursinho que ele já tinha alugado um lugar. Ou seja, ele devia estar arrochado, porque tava alugando um lugar ali, saindo do Claretiano, ele tava apertado. Eu cheguei nele e falei assim, professor Rodolfo Souza, eu tô passando por um momento difícil na minha vida, mas eu tenho um sonho de estudar. Eu tenho um sonho de crescer na vida, de ter uma profissão. Eu queria muito pagar o cursinho do senhor. E eu queria ver o que o senhor pode fazer pra me ajudar. E aí ele falou assim pra mim, Coronel Cardoso, ele falou assim, estuda. Eu não quero saber do seu dinheiro, eu quero saber que você passa. Eu quero saber que você passa, eu não tô preocupado com seu dinheiro. Nós estamos aqui pra te ajudar. Eu quero que você passe, eu quero que você se torne um policial. Ele não sabia da minha vida, ele não sabia que eu tinha perdido um pai, que eu era órfão de pai, que eu tinha perdido uma mãe, que eu era órfão de mãe. Ele não sabia que no momento ali eu tava sozinho na vida. Ele nunca nem tinha te visto. Nem te conhecia. Nem me via. Ele só quis fazer o bem na minha vida. E eu tava devastado por dentro, pedindo a Deus pra ter misericórdia de mim. E aí eu tinha acabado de formar na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Formei e já entrei no cursinho. Falei, me ajuda aí, o que o senhor pode fazer por mim? Ele falou assim, paga parcelado, não paga, faz o que você quiser, mas estuda. E aí eu comecei a estudar. E nessa mesma noite, eu fui pra casa, dobrei o joelho na minha cama e falei com Deus. Falei, Deus, me ajuda a estudar e a passar na polícia. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida amanhã não, mas eu te peço, me dá uma profissão. A minha mãe tá morta, meu pai tá morto, eu tô sozinho no mundo. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Mas me ajuda a ter uma profissão. O senhor sabe que eu tenho um coração que quer fazer o bem, quer servir. E aí, eu tive um sonho naquela noite. Eu sonhei que eu vi uma carreata de carro da polícia ali, um monte de carro da polícia, e esses carros da polícia davam numa porta enorme. E aí, abriu a porta um pouquinho, eu vi um trono de Deus. E esse trono de Deus, na hora que eu fui passar na porta, ela bateu na minha cara e pá, fechou a porta enorme. E aí eu ouvi a voz de Jesus. E Jesus falava assim, deixa ele entrar, eu quero que ele entra na polícia, eu quero que ele entre. E aí eu comecei a entrar naquela porta lá, eu falei, Deus, gratidão, obrigado Deus, porque eu consegui entrar. E foi no mesmo dia que o Rodolfo me deu a oportunidade de estudar no cursinho dele. Eu lembro que eu paguei de forma parcelada, do jeito que eu pude, e mesmo se eu não pagasse, eu falei pra ele, chefe, eu sou honesto, eu vou pagar pro senhor. Ele falou assim, mesmo se você não paga, eu quero que você estuda. Esse é o Rodolfo Souza. É isso que fez dele hoje ser um dos cursinhos mais fortes de Goiânia. Um dos cursinhos que mais aprova concurseiros do Brasil, né? E eu tenho orgulho de trazer esse herói através do senhor, porque foi o senhor que convidou ele, né, Coronel Cardoso? Dele estar aqui com a gente, sentados aqui, e ele fazendo parte dessa nova história. Obrigado, viu? Obrigado. Hoje, capitão da Polícia Militar e professor, dono do Instituto Rodolfo Souza.
É, pessoal, esse é o Sem BO. Nada aqui foi programado. Eu nem sabia dessa história que o meu parceiro aqui, o Bolt, ia contar. Não sabia, Bolt. E assim, bacana que foi uma coisa espontânea, sincera. Sem BO é isso aí. Sem BO a gente traz pessoas aqui que fazem o bem. A gente traz pessoas que são referência, pessoas que colaboram e pessoas que engrandecem a nossa sociedade. E a gente trata de polícia, a gente trata de economia, a gente trata de política e trata simplesmente de pessoas. Por isso que você deve acompanhar o CBO, nos ajude, compartilhe o nosso programa, comente, faça com que o CBO chegue a mais pessoas e que nós possamos crescer cada vez mais. E hoje para nós é uma honra muito grande estar aqui com o Rodolfo. Também conheço há um bom tempo, acho que nessa época que você está falando aí, ô Bolt, a gente chegou a trabalhar junto do batalhão escolar, né? O Rodolfo era soldado, estava ali iniciando esse percurso. E nada vem do nada. Bem-vindo aqui, Rodolfo. Obrigado por participar conosco aqui no Sem BO. Obrigado, comandante. Obrigado, Júlio, pelas palavras. Na verdade, quando eu recebi o convite para estar aqui no Sem BO, eu já tinha certeza que a gente ia ter um momento especial. E começar, assim, já conversando com esse depoimento do Júlio, realmente me emociona, Júlio. E eu fico feliz de alguma maneira do trabalho que a gente desenvolve, tem impactado a sua vida, impactado a vida de outras pessoas. Mas eu quero aproveitar, cara, já que nós estamos começando aqui, o Júlio falou assim que eu alugava um espaço, né? E até para quem está acompanhando poder entender o motivo do poder, como a educação transforma a vida das pessoas. Eu comecei os trabalhos de preparação para concurso público, dando aulas, ministrando aulas para concurso público, porque eu, em particular, passava por um momento pessoal de necessidade de mudança, necessidade de transformação. Tinha acabado de encerrar também, Júlio, concomitantemente nesse período, a minha graduação em Direito na Universidade Federal de Goiás, e eu estava naquele instante falando assim, eu preciso agora alcançar um novo status na vida. Eu já era soldado da PM e estava buscando minha projeção numa carreira de oficial, porque eu ingressei na Faculdade de Direito com esse sonho. Não era ser juiz, nunca foi ser delegado. Eu ingressei na Universidade Federal para a graduação de Direito, sonhando e desejando ser oficial da PM, já que desde 2005 o concurso aqui em Goiás tem a exigência da graduação em Direito. E eu não tinha condições para iniciar um projeto educacional. Na verdade, eu não tinha absolutamente nada, não tinha nem recurso. Vivia com dignidade, o salário da polícia me permitia viver com dignidade, mas no limite dos recursos. Então, eu não tinha menor condições de investir e iniciar um projeto. Foi quando, conhecendo, e tive a oportunidade de conhecer a professora Anália, que, à época e até hoje, é diretora do Colégio Claretiano, e conheci ela, comandante, na época em que estava no batalhão escolar. Então, tive a oportunidade, em alguns momentos, estar com ela, conversar com ela, e um dia eu pedi um apoio para a Anália. Falei assim, Anália, eu estou aqui com um projeto, tem algumas pessoas interessadas em estudar, vou reunir um grupo, eu preciso de um espaço, eu não tenho esse espaço, porque eu não tinha condições de comprar uma carteira, não tinha condições de colocar um quadro, não tinha condições de comprar, talvez o canetão, né? O máximo seria o investimento que eu daria conta de fazer, e o meu tempo, minha dedicação. E a Anália, então, justiça seja feita, eu não pagava aluguel ali naquela época. Por um ano, no início dos nossos trabalhos, foram ali no Colégio Claretiano, mas eu nunca paguei R$1 para a Anália. Ela cedeu o espaço. Ela cedeu o espaço, sem nunca ter cobrado de mim. E quando eu saí de lá, é porque realmente havia uma necessidade de expansão e de crescimento, mas não foi porque ela começou a cobrar ou absolutamente qualquer outro motivo. Não, ela nunca, em nenhum momento, cobrou de mim. Então, durante todo esse tempo, se eu pude também, de alguma maneira, impactar a sua vida de maneira positiva, foi graças à atuação e à ajuda da Anália. Inclusive, comandante, o senhor estava lá no ano passado, quando eu tive a felicidade de assumir como vereador em Goiânia, né, da nossa capital, eu fiz questão de convidá-la. Fiz questão porque toda a história que a gente colhe aqui hoje é fruto de pessoas que acreditaram na gente. Então, assim como você, Júlio, eu também fui ajudado, eu só tinha por obrigação de retribuir aquilo que eu estava recebendo, na mesma proporção do que eu estava recebendo. Então, entenda, Júlio, que eu fico muito feliz pelas suas palavras, emocionado por ela, de coração mesmo, mas mais do que emoção, eu fico com a consciência alegre de ter contribuído, mas com a certeza, o mérito dessa aprovação não é minha, não é meu, não é do alvo, não são dos professores, a gente é só um processo de facilitador, nós somos facilitadores, a gente contribui, o mérito é seu, Júlio. Hoje você é
policial militar, e esse mérito é exclusivamente seu. Foi a sua dedicação, foi a sua fé, foi seus estudos, foi seu esforço. Tudo isso você conquistou por seu mérito. E nós somos simplesmente, comandante, aquilo que é a nossa missão aqui nessa terra, facilitadores. Alguém que, de alguma maneira, pode contribuir para que você alcançasse esse objetivo. Mas os aplausos aqui, né, pela vitória, pela realização, por superar essa angústia pessoal, ele é todo seu. Então, Júlio, fica aqui meus parabéns, né, para você, e minha alegria também de receber, assim, né, de começar o programa dessa forma. A gente, né, nem espera, até falar assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? O que que eu vou falar aqui? Claro, muito alegre, mas parabéns, meu irmão. Você é o vencedor aqui, viu? Parabéns. Tamo junto. É interessante que, né, Bolt, que é aquilo que a gente costuma falar aqui no CBO, Rodolfo. Fazer o bem, vem o retorno, né? Então você ofereceu uma possibilidade ao Júlio, que na época queria estudar, porque você também foi ajudado por pessoas do bem. Nós não sabíamos dessa questão, tá vendo? A verdade, a professora, ela acreditou, investiu no potencial em você, e sem recurso financeiro nenhum, ela possibilitou, e dali, indiretamente, ela também ajudou muitas outras pessoas, né, Rodolfo, que depois puderam aí estar entrando na polícia, no corpo de bombeiros. Como a gente falou aqui, hoje o Instituto ele não é só Goiás, mas a gente percebe que ele há um alcance a nível nacional, e nada vem do nada, como a gente falou, foi galgando isso aí com muito esforço, com muita persistência. E bom que eu não sabia também, você já fez o curso de Direito já pensando na questão de se tornar oficial, né? Que alcançou, graças a Deus também, hoje é capitão da Polícia Militar. E qual o motivo? O que que te levou a ser policial militar? Coronel, olha, essa é uma das coisas que quando eu comento, gera muita surpresa, porque, em geral, né, até pela força que é a instituição Polícia Militar, especialmente em Goiás, muitas pessoas procuram, né, a instituição, ou querem, desejam fazer parte da instituição, porque se vem, ou vem ali uma profissão dos sonhos, né? Então, é um sonho de ser policial. Eu confesso que eu não entrei na polícia sonhando em ser policial. Até brinco, comandante, assim, e é sem exagero, porque eu sou de uma época, né, em que a tecnologia ainda não era tão latente, nós não tínhamos acesso às redes sociais, então eu fui de fato saber que eu andaria armado quando eu já estava no curso de formação. Depois de alguns dias, nós fomos fazer uma instrução Tiro. Não é tiro ainda, de armamentos. Antes, né, daí na instrução eu falei, mas por que a gente está com essas armas aqui numa mesa grande? Eu falei assim, porque o pessoal até começou a rir de mim, né? Eu falei assim, nós vamos andar armados. E é sem exagero, porque eu não tinha, muito jovem. Quantos anos você tinha quando entrou? 18 anos de 18? idade. 18. Muito jovem, não tinha noção. E era aqui de Goiânia mesmo ou você veio do interior? Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, cheguei em Goiás em 98, morava em Aparecida de Goiânia. Sim. Sou ali de Aparecida de Goiânia. Então, eu não tinha noção do que era propriamente o serviço policial. O que me despertou no serviço policial? Frequentava uma comunidade, uma igreja ali na região do Jardim Monte Serra, conhecida essa igreja porque teve há muitos anos lá a presença de um infrator, um indivíduo que esteve dentro da igreja, no caso o Pareja, ele esteve lá dentro da igreja, trocou tiro com a polícia. Infrator pequeno. Só Pareja. Só Pareja. Tranquilo. Ele entrou lá dentro da igreja, trocou tiro com a polícia no dia, então essa igreja era bem conhecida. Eu frequentei essa igreja, mas obviamente depois desse incidente, né? E lá na igreja tinha muitos músicos na igreja, e os músicos todos eram da banda. Da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Então, pra mim, ser policial naquela época, a imagem você achou que ia ser da banda? Era banda, uma coisa assim. Tocar o bumbo. Era algo nesse sentido. E o que me chamou a atenção foi quando publicou o edital, tinha um rapaz lá um pouco mais velho que eu, uns 2 anos mais velho do que eu, já uns 20 e poucos anos, que já era policial militar, do quadro combatente, ele não era músico, e ele me falou assim, agora é a oportunidade, porque eu precisava de um salário. Na época eu ganhava R$150 por mês. Você fazia o quê? Eu ministrava aulas em uma escola de ensino fundamental, aula de informática para criança. Então você sempre foi essa pegada professor. Essa já estava essa pegada aí. E ali, nessa possibilidade de ministrando aula, eu ganhava R$150 por mês. Aí eu abri o edital, na época, com salário de R$750 bruto. Para mim era fortuna, era muito dinheiro, era muita coisa. Na época o professor era muito dinheiro. Muita coisa. Na hora que ele mostrou o edital,
mostrou a jornada de trabalho, me falou mais ou menos como que era, eu falei assim, vai, É um sonho. eu vou prestar esse concurso. Então, prestei o concurso. Então, eu não entrei na polícia com sonho, não era o objetivo. Não estava ali falando assim, o sonho da minha vida é se tornar policial. Mas a partir do momento que eu entrei, toda a transformação que eu tive na minha vida a partir da Polícia Militar, porque a maior realização que eu tive na minha vida profissional, de todas as realizações que eu já tive, foi ingressar no curso de formação de praças no dia 22 de dezembro de 2003, porque a partir dali, todas as outras mudanças vieram. Foi a mudança, a transformação, foi esse curso de formação de praças. As outras foram consequências do aprimoramento, do desenvolvimento, né, e tudo mais. Então, ali surgiu o amor. O amor foi no decorrer do exercício da função, mas não no início, não foi o que me atraiu. E aí, isso me traz uma reflexão. Por quê? Porque tem muita gente que sonha ser policial. Muita gente, Yuri, que sonha em ser policial, fala assim, meu sonho é ser policial. Mas ser policial não basta somente sonhar. Para ser, porque tem muita gente que já nasceu pronta, a gente conhece. Tem pessoas que já, parece que é só dar a farda para ela, uma pistola e falar assim, vai. A pessoa parece que já nasceu Já pronta. tem jeito, aquilo. né? Já tem Tem tudo, mas nunca vão ser. Ou dificilmente serão, se não fizerem aquilo que tem que ser feito. Porque o que faz a pessoa se tornar um policial hoje, por mais que a pessoa possa ter toda a vontade, desejo, aquilo ser um sonho, é a constância, a disciplina numa preparação séria para alcançar esse sonho. Então, muitas vezes... E cada vez mais difícil. Mais difícil, cada vez muito mais difícil, Coronel. Parece que o funil de entrada ali vai diminuindo. Coronel, esses dias eu fiz uma reflexão em sala. Me falaram, você prefere ser delegado da Polícia Federal ou capitão da PM? Eu nem penso um minuto para dar essa resposta. Eu não tenho a menor dúvida que é capitão da Polícia Militar. Por várias razões. Primeiro, hoje em Goiás, uma remuneração de capitão é maior do que a remuneração de delegado da Polícia Federal. Pouca gente sabe disso. Às vezes delegado no início de carreira, né? Início de carreira. Isso é maior. Segundo, as carreiras de outras áreas do serviço público não têm mais garantidas a paridade e a integralidade, que isso existe ainda na Polícia Militar. Ou seja, quando vai para a reserva, né, o policial continua ganhando a mesma remuneração na ativa e, se tiver aumentos para aquele posto ou graduação que ele tiver, ele também é beneficiado por esses aumentos, o que não há mais, né, no serviço policial civil. Então, pensando no futuro, hoje, sendo muito sincero, é muito mais vantajoso, pelo menos para mim, ser capitão da Polícia Militar. Mas voltando, não basta sonhar, não basta estar, ser, como se diz assim, né, vocacionado para ser policial. Isso tudo é muito importante e, sem dúvidas, os sonhadores vocacionados serão excepcionais policiais. Mas para passar num concurso você tem que ser disciplinado. Não é o vocacionado que passa. É o disciplinado. É o disciplinado. E assim, a gente quer aproveitar, né, que no início da fala falou a questão que você falou da banda, né, da Polícia Militar que tocava na sua igreja. Hoje o corpo musical, quero mandar um abraço para todo o corpo musical da Polícia Militar. O corpo musical é que faz a diferença nos nossos eventos, nas nossas solenidades. Então, forte abraço a todos aí. Bem lembrado. Inclusive, né, comandante, quando a gente está na academia, não tem assim, eu acho que todos, né, sem exceção, não tem um policial militar que está na sua formação na academia e ali naquela nosso desfile matinal, quando tem aquela canção da infantaria... Diário, né? Diário. Chega, vibra. Todo dia, 7 da manhã, após a revista. Exato. Comandante, não teve um dia, seja no meu curso de formação de praça, seja no curso de formação de oficiais, não teve um dia que, desfilando ali na academia, com a banda à frente, não teve um dia que a gente não sente aquele arrepio. Especialmente quando a canção da infantaria, cada um tem um sentimento. Mas a canção da infantaria, pelo menos comigo, ela trata muito forte. E claro que isso não é só pelo momento, é porque a banda provoca isso na gente, com todos aqueles instrumentos. Então, sem dúvida, se tem algo que passa na formação do soldado oficial, do oficial médico, é o corpo musical. O corpo musical é que faz a gente vibrar ali naquelas formaturas matinais. Sim. Eu queria aproveitar o gancho também da fala do Rodolfo, quando ele fala da questão de que nós militares ainda temos algumas garantias que outras carreiras perderam. Importante, né, principalmente para o público civil que está nos assistindo, ressaltar que não são privilégios, né, Rodolfo? Sim, sem dúvida. Na verdade, são reposições
por coisa que nós não temos, que talvez a sociedade civil não saiba, mas nós não temos várias garantias que um civil tem na questão da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. Nós não temos adicional noturno, fundo de garantia por tempo de serviço, adicional de periculosidade. Então, é uma questão de um equilíbrio. E isso foi mantido para os militares estaduais, bombeiros, policiais militares, a exemplo das Forças Armadas. Mas realmente é uma carreira que a gente construiu a duras penas, chegar até esse nível que a gente chegou. E deve-se isso a uma entrega também dos veteranos, né? Nosso forte abraço a todos os veteranos que estão nos acompanhando. E você, mais do que ninguém sabe, né, Rodolfo, assim, a nível de Brasil, como que cada vez mais é mais difícil. Por exemplo, eu quando eu entrei na instituição, a minha foi a penúltima turma que era 2º grau, né? O curso de formação de oficiais eram 3 anos, hoje nem 2º grau chama mais, né? É ensino médio. Ensino médio. Porque eu tô ficando antigão. Então, assim, foi a penúltima turma. Duas depois passou a ser o curso de Direito. Era um curso de formação de 3 anos, em período integral. Na época, era cadete, acho que era um salário mínimo. Na época, acho que nem o salário mínimo não dava. Eu lembro que o meu primeiro contra-cheque ele não chegava a R$500 à época. E mesmo assim, deu 71 ou 72 por vaga. Hoje eu não tenho nem ideia de quanto dá por vaga, e nós já estamos, desde 2005, em Goiás, curso superior em Direito, especificamente para o curso de formação de oficiais, e curso superior em outras áreas para o curso de formação de praça. Mas a concorrência hoje é muito grande, né, Rodolfo? Assim, deve estar estrondosa, né? Olha, o que acontece, né? Por exemplo, embora a legislação exija graduação em Direito, existe um fenômeno jurídico bem interessante no que se refere à carreira de oficial, para o ingresso na carreira de oficial. Há diversos casos, não só em Goiás, como em outros estados do Brasil, em que o candidato ele presta o concurso sem ainda ter concluído a graduação. E ele consegue, na esfera judicial, isso não vou dizer que em todos os casos, porque eu não tenho conhecimento de todos os casos, mas dos que eu tenho conhecimento, todos os que eu tenho conhecimento foram exitosos. Consegue na esfera judicial o ingresso no curso de formação. Isso amplia também o número de candidatos que prestam um concurso, né? Eu dou um exemplo. Mas aí ele tem que ter concluído o curso antes de tomar posse, antes da formatura, não é isso? Existem várias questões, comandante. Assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno, hoje 2º tenente, trabalha lá em Aparecida de Goiânia, no 8º Batalhão, que a época do curso de formação, a época do curso preparatório, o Júlio, ele era só tinha o curso de gestão e segurança pública e estava estudando para o concurso de soldado. Como teve a pandemia, o concurso acabou demorando um pouquinho, ele estudou um bom tempo. E quando chegou perto da prova, ali, um ano antes, mais ou menos, daquilo que era a expectativa de edital, identificando que ele era uma pessoa que estava com um potencial muito grande, eu fiz uma orientação para ele. Falei assim, olha, Raul, o nome dele é Raul, falei assim, Raul, você pode fazer o concurso de oficial. Eu entendo, fiz uma análise, tinha aplicado muitos simulados, né? Então já estava uma preparação de médio prazo, já tinha um bom tempo estudando. Eu entendo que você já está pronto para ser soldado. Eu falei para ele, se o concurso de soldado for hoje, para mim é inequívoco que você será aprovado. E era objetivo, não era uma análise subjetiva. Não olhei na cara dele, achei ele legalzinho, não. Era uma análise objetiva, do desempenho dele, tudo mais. Eu cheguei a ponto de dizer, olha, você não precisa de muito esforço mais para passar para o soldado, você já chegou num nível que é difícil as pessoas alcançarem. Ainda que você não empregue tanto esforço mais, você só precisa manter esse nível. Agora, é um trabalho de manutenção. Então, eu acho que você pode arriscar para o CFO. Porque a pior hipótese que pode acontecer é você passar para soldado, passar para cadete, ou então você dar a sorte de passar para cadete. Enfim, passou para soldado, foi o 3º colocado geral, em todo o estado, a 3ª maior nota do estado para soldado, pega todas as regionais, todas as notas, homem, mulher, independentemente de sexo ou regional, a 3ª maior nota do estado foi dele. E passou na posição número 69 por o cargo de oficial. CFO, sem ter a graduação em Direito. Né? Sem ter a graduação em Direito. E foi aprovado. E conseguiu na Justiça, agora já com trânsito em julgado, mérito, ingressar no curso de formação de oficial, cursando a graduação de Direito. No caso, ele tem que terminar a graduação de Direito até o momento em que se torna oficial, que é o período mínimo, é 2 anos e meio, 2 anos de formação, mais 6 meses como aspirante.
né? Porque aspirante ainda é uma praça especial. Então, tem apresentar esse diploma de direito até o ato de promoção ao posto de segundo tenente, né, pelo decreto do governador. E é muito comum. Então, isso também amplia muito o número de candidatos. Aí, respondendo a pergunta do senhor, comandante, né, olha, em Goiás, para a realidade do que é aqui hoje, assim, eu estou com o senhor aqui, a vontade é de fazer perguntas, e não de responder as perguntas aqui, né, porque eu sei que o senhor fez um documento dirigido ao governo, solicitando 180 vagas, e a gente fica sonhando, desejando. Tá ansioso para fazer pergunta para o coronel. 180 vagas, comandante, né, assim, é uma benção muito grande. Eu vi esse vídeo, viu? Eu vi esse vídeo. Muito feliz. Mas, assim, eu diria, sem menor chance de erro, que não teríamos menos de 15 mil inscritos. Hoje um CFO da PM Goiás. Não teríamos menos de 15 mil inscritos. Como o Supremo já agora é ampla concorrência, não tem mais essa distinção de sexo. Se tiver 100 vagas, nós já estamos falando de 150 por vaga. Muita coisa. Se tiver 100 vagas. Se tiver só 50 vagas, nós falando de 300 por vaga, candidatos por vaga. No mínimo 15 mil, comandante. Isso é jogando muito baixo. Isso quer dizer que quem está buscando tem que se preparar, porque a concorrência vai ser alta, né, Rodolfo? Até porque hoje, você viu, na minha época, não era muito... Na minha época, parece ficando antigão, né? Na época eu fiz CFO, não tinha essa questão muito assim do camarada vir de outro estado fazer aqui. Era mais pessoal goiano mesmo que prestava aqui dentro. Hoje, com certeza, vem de outros estados, como também vão daqui fazer em outros lugares, né? Carreira, né, comandante? O sujeito entra ali numa remuneração, né, de cadete de terceiro ano, já superior à casa de 10 mil, ainda em formação, e ao final da carreira pode chegar a uma remuneração que hoje é mais de 36 mil reais. Então não tem como a pessoa de qualquer lugar do Brasil ter interesse, né, numa realidade financeira como essa, porque uma remuneração dessa representa, para a carreira de oficial, 1%. Né? 1%. Eu fiz uma análise, comandante, recente, até falando sobre isso, porque as pessoas perguntaram, será que vem essas 180 vagas? Eu fico curioso, comandante, um dia o senhor fala isso para nós ali, né, leva essa informação, mas a gente fica muito curioso. Mas eu fiz uma análise, quando eu falei assim, que chance, sem dúvidas, existe, porque sempre há necessidade de contratação, de continuidade de serviços, né? Mas fiz uma análise que, independentemente de quantitativo de vagas, o próximo concurso de oficial da Polícia Militar de Goiás será o concurso mais concorrido de sua história. Que legal. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida também, 100%. Por então, tudo isso que você colocou, né? Pelo lápis temporal também. Lápis temporal. As pessoas estão se preparando. 4 anos, coronel, do último concurso. Foi 2022 a publicação do último edital. Na verdade, Rodolfo, essa questão do documento, como nós somos presidente da Associação dos Oficiais, nós fizemos uma coisa bastante técnica, demonstrando tanto essa questão do lapso temporal, que você colocou aí dos 4 anos, a questão da lacuna que existe hoje nesses postos, a questão do efeito que isso vai dar também daqui 30 anos, né? E nós fizemos esse pedido que foi encaminhado à Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública despachou no sentido de que realmente é necessário, de que é viável, e nós estamos nessa esperança que agora tem uma questão orçamentária. O fato é que nós já estamos caminhando aí para o final do ano de 2025, mas nós temos grande expectativa da grande necessidade que isso ocorra. Claro que isso é uma decisão de governo, né, do governador, cabe a nós estar mostrando essa necessidade para que nós não tenhamos perca no princípio de continuidade também na questão do CFO, porque nós temos, o militar sabe, 2 formas de chegar ao oficialato, que é o curso de formação de oficiais, que é quando vem, faz um curso 2 anos, bacharel em Direito, e a questão do curso de habilitação de oficiais, que é as praças que ascendem. Mas são 2 quadros distintos, que têm necessidades no sentido de completar vagas de forma distinta, e há uma lacuna hoje muito grande na questão do segundo tenente, do primeiro tenente, do quadro de oficiais da Polícia Militar, né? Que na verdade agora com a nova lobby é o quadro de oficiais de Estado Maior. E as praças, eles que ascendem ao oficialato, compõem o quadro de oficiais especialistas. Então nós estamos passando por uma transição, esse número ele não foi alto, na verdade a gente teria que, para completar esses 4 pelos próximos anos, de ter um número maior, porque anteriormente, nos anos 2000, era comum todo ano entrar 50. A minha turma, por exemplo, formou 53, mas tinham 10 que eram de outros estados. 43 de Goiás. 43 de Goiás. Então essa era a média, 40, 50, todo ano tinha aquela
né? Regularidade. Isso. E de 2005 para cá já não houve mais essa regularidade anual. Às vezes passava um período muito grande. E isso pode traz efeitos imediatos e vai trazer também a longo prazo. Porque nós vamos ter com o tempo, eu estou com 25 anos, em 2030 eu tenho que ir para a reserva remunerada. Então, assim, aí esses distanciamentos muito grandes vão causar descontinuidades. Então, tudo isso nós demonstramos e o secretário, através do estudo técnico lá, concordou com os nossos argumentos. Então, agora nós temos que construir essa questão. Também a gente sabe que passa pela questão orçamentária, a questão da economia. Impacto, né? Mas é o que eu sempre falo para as pessoas quando me perguntam: e aí, coronel, o que é que eu faço? Continua se preparando. Continua se preparando. Mas tem concurso ano que vem? É. Tô brincando. Isso aqui é pergunta de concurseiro, mas essa aí O senhor representa os concurseiros. Mas assim, né? o nosso objetivo, assim, como presidente de associação, é que tenha todo ano. Muito bom, É que tenha todo ano. muito bom. Então, assim, nós vamos Lutar pra isso, né, pra chefe? isso, né? Construir. Na verdade, construir. Porque o próprio comando da instituição sabe também que isso é importante. Então, não estamos falando línguas diferentes. A Sim. secretaria sabe, todos sabem. Que é sempre muito importante. Até por essa questão que eu falei também. A tropa, ela vai envelhecendo, ela tem que se aposentar, ela tem que ir para reserva. Então, para nós não perdermos esse princípio de continuidade. Mas o objetivo nosso é que o ano que vem tenha. Muito bom, Muito bem bom, colocado. E nós vamos muito bom. buscar colaborar. Eu sempre falo isso, sabe, Rodolfo? Como presidente da associação. A gente está aqui para colaborar com o fortalecimento da polícia, com o fortalecimento do bombeiro. Porque eu não tenho dúvida que os comandantes gerais querem. Eu não tenho dúvida que o governo quer entregar policiais. Então a gente tem que construir isso com muita sabedoria e maturidade. Mas vai dar certo. Agora, com você como responsável por a questão de preparação, acho que você daria a mesma conselho que eu. Continua se preparando. É aquilo que eu falei no início da conversa, comandante. Não existe policial que passa só porque ele já é vocacionado. Ele passa porque ele é disciplinado. O policial preparou. disciplinado, vocacionado, quando ele passa, sem dúvida, ele se torna um policial espetacular. Mas, para ser policial, você não precisa ser vocacionado, você precisa ser disciplinado. Disciplinado nos estudos. Não tem segredo. É fazer o que a maioria não faz na hora que as pessoas não estão dispostas a fazer. É estudar quando a maioria ainda acha que não é o tempo que vai demorar. Porque esse é um sentimento de muita gente. Olha, como não tem um documento oficial de governo anunciando um concurso, o concurso não vai sair. Então, muita gente retarda os estudos. E Sim. outra, isso o governo pode fazer da noite por Qualquer dia. hora, né? Basta, porque já tem um embasamento, tem a necessidade, tem um parecer técnico positivo. Qualquer hora pode aparecer. acontecer. E capitão e professor Rodolfo Souza. E, chefe, uma perguntinha aí do pessoal que gosta muito do senhor e que te acompanha. O pessoal perguntou o seguinte: perguntou sobre a questão do policial militar, quando já é policial. Vou perguntar porque o senhor é professor, o senhor é a pessoa indicada aqui para nos responder. Quando a pessoa já é policial militar e ela quer prestar o concurso para oficial, como que tá essa questão de forma legislativa, a questão das leis? Até com que idade o policial militar ele pode prestar para oficial? Olha que sensacional, Júlio. No concurso de 2022 da Polícia Militar do Estado de Goiás, o policial militar que tivesse mais de 32 anos não poderia prestar o concurso de oficial, porque o limite de idade de 32 anos ele foi aplicado a todos os candidatos do concurso, independentemente se eram militares ou não. Entretanto, Júlio, né, de 2022 para cá, nós tivemos a aprovação da nossa lei orgânica. E na aprovação da lei orgânica, houve a previsão, ou existe a previsão, de que a praça, na ativa, não fica submetida ao limite de idade para fins de prestar o curso de formação de oficiais e integrar o quadro de oficiais de Estado-Maior. Então, hoje não existe mais limite de idade para policial militar da ativa prestar o concurso para o CFO e também bombeiro militar da ativa. O que existe uma discussão, um questionamento, que aí certamente a gente vai ter que, no momento de um concurso, definir, isso se aplica somente à instituição a que o militar pertence ou não?
Esse é um ponto, talvez, que a gente possa até talvez discutir. Imagine comigo. Não ficou claro, né? Não ficou claro isso lá. Então pode dar mais de um entendimento, que é o policial militar de Minas pode fazer o CFO de Goiás, independentemente do limite de idade? Isso não está claro. O bombeiro de Goiás pode prestar o CFO da PM ou vice-versa? O policial militar pode prestar o CFO do bombeiro? Isso não está claro. Uma coisa que eu não tenho dúvida, 100% de certeza. O sujeito é soldado, cabo, sargento, subtenente da PM, ele pode prestar, na própria instituição, o curso de formação de oficiais, sem que ele esteja submetido ao limite de idade. De outra instituição, tenho dúvidas, porque a legislação não é clara, mas vou dar uma interpretação, eu tenho um parecer, tenho uma opinião. Essa opinião é simples. O critério muito está ligado ao aspecto previdenciário, né? O aspecto de aposentadoria. Como o aspecto de aposentadoria é o mesmo, não muda nada, imagina, o sujeito saiu do bombeiro, de Goiás. Ele era praça do bombeiro e veio para ser oficial da PM. Não tem a menor diferença do ponto de vista de contribuição ele sair de praça, um soldado bombeiro entrar no CFO da PM, ou um soldado da PM entrar para o CFO do bombeiro, é a mesma coisa do ponto de vista de contribuição, de todos os aspectos, tempo de serviço, tudo. Então, não há razão que justifique uma exclusão. Só que isso não compete a mim decidir, né? Então, vai depender muito de como vier o edital, mas eu entendo que ainda cabe, se houver algum impedimento para que de outra instituição preste, cabe à esfera judicial como um lugar para se questionar esse tema e ver o que o judiciário, como ele vai tratar esse assunto. Muito bom, muito bom. Como você falou, vai caber ao judiciário, mas assim, eu também concordo com o seu ponto de vista e eu acho que seria até, como eu vou dizer assim, não seria razoável nós impedirmos um policial militar, um bombeiro militar de outro estado, ou da PM-GO, com bombeiro GO, de poder estar tendo essa restrição, até porque é uma forma também de reconhecimento a esse militar, é uma forma de justiça, né? Ele prestar um concurso. Não é um tratamento diferenciado, porque às vezes o civil, é um tratamento diferenciado. Não, nós estamos falando de alguém que já está ali, que já está contribuindo tanto com o serviço, como na questão previdenciária, como você falou, né, Rodolfo? E até pegando um gancho nesses assuntos também, no programa da semana passada, né, Bolt? Nós trouxemos aqui a capitã Valesca. Referência com 25 anos de polícia, um abraço para a Valesca aí. E a Andressa. A Andressa que está estuda inclusive lá no seu cursinho, para ser, ela busca, e ela foi bem clara, eu quero ser policial militar. Aí sim. Não quero ser, né? Aí eu te pergunto, sim, nós tivemos ali um conto de gerações, uma policial feminina que já está há 25 anos na corporação. Andressa, me lembrei da Andressa. E a Andressa que quer entrar. Uhum. Tá crescendo muito essa procura do público feminino pela polícia militar? Sem dúvidas, comandante. Depois que o Supremo, 2022 para cá, teve aquele posicionamento de que não tem mais distinção de gênero, né, para prestar concursos militares, da PM do bombeiro, não tem mais essa limitação. Agora era 10%, né? Que era em geral era 10%, teto, né? Isso, era, na média. No máximo 10%. Agora é ampla concorrência por igualdade. Não tenho dúvidas que vai aumentar o número de inscrição. Já aumentou, né? O número de mulheres nos cursinhos. Sim, já aumentou. Não, agora sem dúvida. Mas que vai aumentar o número de candidatas concorrendo. Mas vou fazer uma constatação importante. Porque de algum lado, uma ou outra vezes fala assim, mas com isso vai ter mais mulheres do que homens. Eu sou capaz de afirmar e apostar que não. Por quê? Por quê, chefe? Mas eu tenho uma explicação objetiva para isso, não é uma explicação calcada em informações aleatórias, simples. Tá? Primeiro, é óbvio, do ponto de vista intelectual, não tem menor diferença entre homem e mulher. Vamos ser sinceros. Do ponto de vista de desenvolvimento intelectual, ele é o indivíduo. É o indivíduo na busca pelo conhecimento que leva ao seu conhecimento intelectual. Então, homens e mulheres podem chegar todos no mesmo patamar e no mesmo nível. Sim. Historicamente, a gente sempre falou que para a mulher é mais difícil virar policial militar, porque tinha um limite de 10% das vagas. Então, é óbvio que era mais difícil. Já limitava. Se você pegava ali um concurso, por exemplo, do CFO, tivesse 100 vagas, eram 90 homens e 10 mulheres. E 10 mulheres. É óbvio que a última nota das mulheres era maior do que a última nota dos homens. É uma coisa óbvia. Óbvia. Não é porque as mulheres eram melhores, é porque eram menos vagas, só isso. O critério era vagas. Se você pegasse os 10 primeiros homens, as 10 primeiras mulheres, você ia identificar que as notas deles eram parecidas. Ora, um estava na frente, outro na frente, mas ia ficar mais ou menos todo mundo no mesmo patamar.
eu entendo, e aí faço essa reflexão com base também em outros concursos, que o que acontecerá no próximo concurso, então a gente aguarda isso no próximo concurso, com certeza vai aumentar o número de mulheres que vai passar no concurso, isso é inequívoco, porque não tem mais o limite de 10%. Então isso aí é uma certeza óbvia. Mas não vai chegar à equiparação de 50%, porque não são 50% dos candidatos que são do sexo feminino. Ponto. A proporção, se tiver, vamos lá, 100 vagas, 1.000 candidatos, vamos dar um exemplo, assim, só para fins de ilustração, e tiver 300 mulheres e 700 homens concorrendo, serão aproximadamente 30 mulheres aprovadas e 70 homens. Na mesma proporção de inscritos. Fez uma, uma questão lógica, né? Porque não tem diferenciação intelectual entre homem e mulher. Então, errado falar que mulher é mais inteligente ou vice-versa. Sim, então pela experiência do senhor, que o senhor tem visto de número de inscritos, tem mais inscritos homens do que mulher para a polícia em si? Eu não tenho a menor dúvida. O fato supremo ter alterado esse posicionamento e permitido agora a ampla concorrência vai aumentar o número de mulheres inscritas no concurso. Mas ainda assim, eu aposto, não terão mais mulheres inscritas do que homens. Porque pela própria procura do homem é maior. Própria natureza do serviço policial, a gente fala de vocação. Sim. Quem que é desde criança incentivado, instigado a ser policial nas famílias? É o rapaz. É igual ser modelo para mulher, né? Então, é o rapaz. Então, assim, isso não tira o mérito das mulheres. Não, claro, nós estamos entendendo. As mulheres são espetaculares, e assim, acho que vão ter muitas mulheres aprovadas no concurso, mais do que nos concursos anteriores, mas com certeza vai ter mais homens inscritos. Mas é assim em outros cargos. Bacana. Esse ponto de vista seu, eu não tinha parado para observar dessa forma. Acho que a minoria das pessoas talvez tenha visto isso, e ele tem lógica. É uma questão, eu estou falando aqui de números. E de percepção que você tem por estar muito tempo aí nessa questão do número e sexo dos inscritos, né? Eu falaria, quando a gente assim, olha, quem pode testar isso? Vamos para um outro órgão, uma Corman, né, a Polícia Civil, que é uma instituição que sempre teve ampla concorrência, pelo menos desde que eu me conheço por gente, lá nunca teve essa distinção de vagas para homens e vagas para mulheres, lá sempre foi ampla concorrência. A Polícia Civil, que ainda tem, né, em alguns estados, a divisão entre agente e escrivão, está acabando essa divisão. É por causa da lei orgânica. A lei orgânica deles agora é oficial investigador. Oficial investigador de Polícia Civil, que vai fazer tudo, papel de escrivão, de agente, tudo. Mas vamos lá. Então, nos últimos concursos, pelo menos aqui em Goiás, como referência, nós temos os cargos de agente e de escrivão, certo? Assim, isso é dado, então eu não estou opinando, eu estou analisando dados. Não é uma opinião. Porque opinião é o que eu acho. Né? Eu estou analisando dados. O concurso para escrivão tem mais mulheres do que homens inscritos. Sim, sim. Certo? E o concurso para agente tem mais homens do que mulheres inscritos. Eu não estou falando o que eu acho, gente. Se você quer saber isso, é só entrar no site da banca, que eles o último concurso, o Instituto OCP, tem lá o número de inscritos, você seleciona por sexo, vai ver que eu estou falando é só uma constatação. É um fato. Fato. E aí, qual concurso tem mais homens e qual tem mais mulheres aprovados? Simples. Escrivão, mais mulheres aprovadas. Agente, mais homens. Porque são mais homens inscritos. Pronto, só isso. Quem tá falando tá na área, né, chefe? Quem tá falando o critério é racional, não é nem um pouco opinião emocional. Então, assim, quando vai aumentar, com certeza teremos mais mulheres aprovadas, mas eu arrisco dizer que não passa de 30% das vagas. A não ser que tenha um boom muito grande de mulheres inscritas que eu não consigo ver, pelo menos agora nesse momento, razão para isso. E assim, a gente falando muito da PM, do policial militar, mas assim, a procura pelas carreiras policiais, ela aumentou muito, né? A questão de polícia penal, outras situações também, né, Rodolfo? Como, comandante? Nossa, a Polícia Penal, assim, em 2019, foi um fator importante. Eu trabalhei um preparatório para a Polícia Penal em 2019. O edital foi publicado em setembro de 2019. Aliás, 24 de julho de 2019, prova em novembro. E, na época, não chamava nem policial penal, chamava-se Agência de Segurança Prisional, e o cargo era agente penitenciário. Esse era o cargo. Foi um concurso concorrido à época, assim, e tudo mais. Só que logo em seguida, naquele ano mesmo, teve uma emenda constitucional que acrescentou a Polícia Penal no rol dos órgãos de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal e passou a ser denominada polícia.
Em dezembro daquele ano. Se eu não estou enganado, foi dia 3 de dezembro, comandante. Foi no mesmo período que teve também uma emenda constitucional que alterou a previsão, permitindo que a União, a nossa foi a 103, acho que a deles foi a 104, permitiu com que a União legislasse regras gerais sobre a PM. Foi essa emenda constitucional número 103 de 2019 que permitiu o Congresso criar a lei orgânica da PM. Sim. E a emenda constitucional número 104, eu acho que são esses os números, se eu não estiver invertendo, em que ela acrescentou a Polícia Penal aos órgãos de segurança pública No artigo do artigo 144. 144. A partir dali passou a ser polícia. Né? Ponto. Polícia. Isso já foi um fator positivo. Segundo, em Goiás. Porque muita gente, às vezes, né, tem aquela preocupação. A gente tem que reconhecer. A gente tem que dar a César o que é de César. Né? Independentemente de qualquer questão. Em Goiás, por exemplo, assim, às vezes a pessoa vai passar um concurso e fala assim, você é policial penal. Fala assim, eu vou ficar cuidando da cadeia, cuidando de preso, vou ficar em situação de risco, tudo mais. Olha, em Goiás, que a gente pode falar disso aqui, da verdade. Sim. Sim. O risco é zero. Não tem risco, boa. Zero. Não tem risco, não. Zero. Boa. A Polícia Penal Aqui tem é Goiás, total caralho. controle do cárcere. É admirável o trabalho da Polícia Penal no controle ao cárcere. Com Na verdade, certeza. assim, é admirável. Às vezes você fala assim, rapaz, E o fortalecimento essa em tão Polícia Penal pouco é tempo, né? não, em tão pouco tempo. Então, essa Polícia Penal é foda. Assim, é realmente. Assim, obrigado, Polícia Penal, e a todos os policiais penais, pelo excelente serviço que os senhores fazem, porque isso contribui de maneira essencial para a segurança pública do nosso Estado. O trabalho de todas as forças de segurança pública, mas destacando aqui a Polícia Penal. E isso gerou um desejo muito grande. Que eu vou dizer uma coisa que é, assim, eu gosto de falar isso, porque eu arrepio, Gold, falando. Certamente, daqui a algum tempo pode mudar essa fala, porque a vida vai nos surpreendendo. Mas o concurso de segurança pública mais concorrido da história de Goiás, eu tô falando da história de Goiás, eu estou falando de todos os concursos de segurança pública. Eu entendo de concurso de segurança pública do Estado de Goiás há 22 anos, desde quando eu prestei o concurso para soldado, para cá eu acompanhei todos os concursos de todas as áreas de segurança pública do Estado. Seja estudando para alguns, seja preparando candidatos. O concurso mais concorrido da história da segurança pública de Goiás é o concurso da Polícia Penal de 2024. Bacana, hein? Foi o mais O concorrido. mais concorrido da Mais história. Nenhum concorrido. outro concurso teve mais inscritos do que o da Polícia Penal de Goiás. Então, o Rapaz. maior número de inscritos da história de um concurso de segurança pública em Goiás é o da Polícia Penal. Prova de que, Que interessante. né, a Polícia Penal cresceu, está valorizada, e o concurso policial também é um concurso com muita Tá sendo valorizado. eu acredito, eu faço aqui uma aposta, que o próximo concurso da PM, quando for, e que seja comandante ano que vem, certamente vai superar. Porque é natural, acho que é um processo, Sim. vai Sim, superar. E sim. depois vai ser superado novamente. Acho que A nós estamos nesse tendência caminho. é sempre aumentando, né? A tendência... Estamos numa curva bem ascendente. Coronel, assim, olha, eu acho que eu posso falar com propriedade mesmo, porque eu entendo do tema. Né? Eu estou atento ao tema. Não, mas isso não é a realidade de Goiás. Não é a realidade do Brasil. Isso é a realidade de Goiás. Eu pego exemplos aqui e posso trabalhar com dados para o senhor. Polícia Militar de Tocantins, tivemos um concurso agora, nesse ano de 2025, 27 mil inscritos. Em 2018, teve outro concurso. Esse concurso ultrapassou a casa dos 40 mil inscritos. Então, teve uma redução do número de inscritos de 2018 pra cá. Considerável. Considerável. Polícia Militar do Distrito Federal, 2023 teve concurso, 30 e poucos mil inscritos. Em 2018 tinha havido um concurso também, esse concurso com algo em torno ali dos quase 50 mil inscritos. Então, redução. Também. Né? Minas Gerais eu atribuo a um efeito simples, né? Mudança no perfil de prova, não dos candidatos. O perfil de prova reduziu muito. Minas Gerais, concursos tinham 100 mil inscritos, passaram a ter menos de 50 mil inscritos. Mas atribuo isso não à instituição, atribuo isso à mudança no perfil de prova. Goiás, 2017, 36 mil. 2022, entre soldado e cadete, né, nós estamos falando mais de 60 mil, mas para soldado, 50 mil inscritos. PM Bom. Goiás. Então, PM Goiás tem um crescimento, os concursos da segurança pública em Goiás tem um crescimento no número de inscritos. O de outros estados nem sempre tem. Motivo. Eu acho que eu tenho também aqui algumas questões objetivas para tratar. E é bom falar isso, né, Júlio? Porque são coisas que as pessoas às vezes não conseguem analisar, porque não tem todos os dados. Motivo, simples.
Primeiro que Goiás é uma terra que a polícia aqui é bem falada, né? Assim, ser policial aqui em Goiás Isso não que é eu uma ia falar questão pro ruim. senhor. Eu ia falar pro né? senhor que nós Não. somos o Texas do Eu Brasil. vou falar assim, ó, É que o povo gosta de polícia. você falou tudo, Júlio. Texas do Brasil, assim, ó. A polícia de Goiás tem credibilidade. Todas as polícias, então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiros, e a gente, muito respeitosamente, fala, a Guarda Civil Municipal da nossa capital também, todos os órgãos de segurança aqui prestam de maneira individual e coletiva, conjunta, um excelente serviço de segurança pública. Um serviço de segurança pública que entrega resultados. Tem muitos pontos de melhorias, mas que entrega resultados. E na sociedade, você fala assim, eu sou policial em Goiás? Respeito, Bom, respeito. É bom, não é isso? Te abre Sim. portas, mais abre do que fecha portas. Sim. Né? Em outros lugares do Brasil nem sempre é assim. Tem uma questão que a gente tem que reconhecer, que é a qualidade de vida no nosso estado que foi proporcionada pelo Serviço de Segurança Pública. Então, viver em Goiás Sim. é muito bom, é gostoso. Seguro. Você se sente seguro, né? Assim, eu volto e meia, saio de casa para ir comer com a esposa. Em alguns lugares nós vamos a pé. Né? E algumas pessoas perguntam, você fica preocupado com isso? Zero preocupação. Até às vezes a gente acaba até negligenciando na segurança, né, mesmo sendo policiais, porque a gente já está realmente vivendo um sistema de muita tranquilidade. Não está isento de risco, mas ele é mínimo. Sim. Né? E isso atrai as pessoas para quererem viver em Goiás. Igual a última Sim. pesquisa que teve, né? Movimento Goiás é o segundo economia, estado com maior atração de É pessoas. uma prova daquilo que a O gente Texas sempre do falou lá Brasil. atrás, sim, mas Texas do Brasil. E a gente sempre falou também, e o governo hoje também fala, mas é uma coisa que a gente, como profissional de segurança pública, sempre defendeu, é que investir em segurança pública, quando você melhora a segurança pública, você melhora a economia, você melhora o turismo, você traz mais recursos para o Estado. Sim. Então, assim, não tem como você ter um Estado com crescimento homogêneo sem ter segurança pública. Em Goiás, acho que a gente está conseguindo obter isso. E isso que ele falou, que você falou também, é verdade. Recentemente, agora, a gente, presenciação, a gente roda muito o Brasil, tanto nessas questões associativas, como em questão, às vezes, representando até o comando da instituição. Mas onde a gente chega, a última agora eu estive no Fortaleza, alguns tempo atrás estive em Manaus. A sociedade, quando a gente fala nos eventos lá, às vezes está fardado, alguma coisa assim, que é policial militar em Goiás, eles vêm perguntar. É verdade isso? Não, porque assim, nós temos realmente algumas situações no Brasil aí que elas fogem muito à normalidade daquilo que nós estamos habituados. Mas isso deve-se, né, professor Rodolfo, a questão de que há tempos também a Polícia Militar vem buscando esse aprimoramento, essa qualificação, que passou pela questão da valorização daquilo que ela tem de mais importante, que é o ser humano, né? A questão remuneratória, a questão de direitos. Aí viemos o fortalecimento na questão da polícia penal, porque a segurança pública ela não é só a PM ou a polícia civil, a polícia penal, ela é uma engrenagem. Não adianta prender se o cárcere não está dominado, como a gente falou. Então, assim, são várias coisas. É completo. É completo que todos os pontos uma de receita melhoria. que vem dando ciclo. certo. A gente sente isso na pele, né? Sim. E você tem esse conhecimento técnico na questão de concurso e como policial também. Que até é uma questão que a gente tem que entrar, às vezes a gente, né? Para que as pessoas saibam que nós estamos falando com alguém que entende da questão de como adentrar, a questão do estudo, da preparação e de quem está dentro também. Por ser um capitão da Polícia Militar, por ter sido um soldado da Polícia Militar, né, Bolt? Nós estamos falando com alguém que realmente entende todo o processo. E, então, assim, a gente tem aquele camarada que ele tem um sonho de entrar. E você também participou da formação de muitos, como do Bolt que está aqui, e os feedbacks depois que a pessoa está dentro, qual que é o feedback que a pessoa te dá? Nossa, foi a melhor decisão, não foi? Como é que é os feedback? Pergunta boa. Essa pergunta é sensacional. Na realidade, assim, eu praticamente não me lembro, não me recordo de um feedback negativo daquele que tenha sido aprovado num concurso. Porque é simples, né? Assim, a transformação que o concurso promove na vida das pessoas é muito grande, né? Passa a ter uma estabilidade financeira, uma renda garantida, umas condições de trabalho melhores. Então, eu recebo sempre muito feedback positivo.
Às vezes, o que eu tenho de decepção, sinto hoje, é desses alunos mais novos que passaram no último concurso, é porque eles queriam mais entretenimento na profissão. Tá tendo mais E a coisa cadeia. tá tão pacífica que tá tendo pouco entretenimento para eles. A minha conta turma, que a eles- minha de turma vento, resolveu o negócio. Excesso de vibração. Porque A quando minha turma a gente resolveu o conta- negócio. A gente conta, mandante, as histórias da nossa época, como que eram que resolvidas aquelas coisas É. quando a gente entrou lá atrás, assim, então, não, eram formas diferentes de resolver. É como o senhor fala, como que resolve- Parecida como nos que anos resolve 2000. Aqui a gente resolve o seguinte, aqui o CBO, né, Como Bolt? que é? Como que é? CBO aqui é pau no ladrão. Então, Não, desculpa os recrutas, né? Os antigões já resolveram o negócio, né? Tá tem pouco. pacificado. Então, quando eu ouço reclamação, comandante, é só essa, do menino novo que entrou agora, né? Soldado recém-formado. Pô, mas não tem Tenente percepção. informado. Mas cadê aquela coisa A gente toda que já você aprendeu. contava nas É. histórias? Não tem mais, né, rapaz? Realmente, os que estão hoje e os que já estão na reserva, né? Porque, na verdade, nós estamos policiais, né? Nós aqui estamos. Não saberemos se seremos policiais, nenhum de nós três, né? Aqueles que sempre serão, os que já estão na reserva são os nossos Sim. veteranos. Eles, Veteranos. de fato, Sempre são. serão. Respeita são policiais. eles. Nós, comandante, nós estamos, né, policiais. Então, daqueles que são os nossos muito dignos veteranos e dos que estão desenvolvendo o serviço, resolveram o problema. Então, a galera que está entrando hoje está tendo pouco problema para resolver. A única reclamação que eu ouço é essa. Não, eu pô, queria fazer até uma Aparecida pergunta ali pro nos anos senhor. 2000 ali, ó, 2000 isso, alguma toda essa época, coisa. né, comandante? Mad Germana, Não. Tiradentes, hoje é... Eu queria até fazer uma pergunta pro senhor. A bravura do senhor, como que foi? Conta pra nós, né? Rapaz, né, Júlio? Foi nas antigas, Foi. né? Aquele lá foi, né? Rapaz. Nas antigas. Júlio, um dia eu tava ali no centro, e olha como que a vida da gente é cheia de oportunidades, cheia de histórias que vão se conectando, né? Tava no centro, ali na rua 6 do centro, de frente onde fica hoje a nova sede do Instituto que a gente acabou de inaugurar. E tem uma pastelaria ali muito conhecida, Pastelaria Formosa, pastelaria bem conhecida, tradicional no centro de Goiânia, Boa. muito frequentada ali pelas pessoas do centro. E eu cheguei já no final do expediente, parei meu carro, e entrei dentro da pastelaria, e eu tinha um costume nessa pastelaria, Júlio, Tava paisano. paisano, quando eu horário de folga. Já era volta ali quase 19 horas, no mês de outubro de 2013. E eu entrei na pastelaria, então na época que ainda tinha muitas coisas para se arrumar em Goiás, né, no Sim. aspecto de segurança. Eu cheguei na pastelaria e eu tinha um costume. Lá na pastelaria tem uma característica. Você compra a ficha para depois consumir o pastel. Só que já tinha relacionamento. Então, o que eu fazia? E já era o final do expediente, as pastelarias estavam mais tranquilas. O que eu cheguei? Cheguei, entrei na pastelaria e já pedi o pastel antes de comprar a ficha. Já era Já fui conhecido já lá. conheci e tal. Era no que eu fui pedir o pastel, tava tudo tranquilo assim. Eu conversando com a atendente, aquela pessoa que eu já estava acostumado a conversar com ela, habituado, ela estática, congelada. Eu falei assim, meu Deus. Eu insisti, falei assim, não, eu quero pastel de carne. Ela não movimentou. Vixe. Parada. Eu falei assim, Vixe. na hora que daí O senhor já se atenou, já tentou. deu merda. Que eu olho pro caixa. Tinha, entre eu e uma outra pessoa que estava lá no caixa, tinha um consumidor ali, um cliente. E o cliente estava com o pastel na mão, estático. Assim, ó. Estático, imóvel. Parou Parado, tudo, parado, gelou. igual, assim, Congelou a imagem. congelado. Estático. Eu falei assim, deu ruim. Olhei, observei, não tinha ali um movimento de assalto. Tinha um jovem no caixa, conversando com o atendente que estava lá no caixa. E não tinha movimento, não tinha arma, não tinha voz de assalto, não tinha nada. Então só tinha esse silêncio, movimento estático. Eu fui me aproximando para identificar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei perto, aí eu consegui ver o atendente colocando o dinheiro na sacola para entregar para o autor. Eu não senti confortável naquele momento de reagir. Não me senti confortável diante do cenário, dos fatos. Ali achei que poderia colocar as pessoas em risco. E quando o infrator se virou, eu já estava ali para facilitar a conduta, evitar o contato corporal. Já estava com o meu celular e minha carteira na mão, pronto para entregar para ele, né? Então, quando ele se virou, ele já sacou a arma, ele saca a arma, me apresenta a arma. As câmeras de segurança do espaço, elas registram esse momento. Então, tá até na internet esse vídeo aí, alguém publicou, tem esse vídeo lá, professor reage a assalto em pastelaria. Ele saca a arma, eu imediatamente entrego para ele o meu celular e minha carteira, e quando ele sai do estabelecimento, eu vou atrás dele. Eu dou voz de prisão e ele se vira com a arma em mãos. Nesse momento, eu efetuo
2 disparos. Um acerta no peito, outro na mão, e a agressão é cessada. Ele consegue empreender fuga, ainda assim, deixando... Neutralizado. Baleado, ele ainda... Baleado, empreendeu fuga, mas a Neutralizado. arma caiu. Pau no bandido. Pau do bandido. Mas a arma caiu, o dinheiro, meu celular, ficou tudo ali no chão. E ele conseguiu correr, entrou num carro e fugiu. E então tinha alguém... Tinha mais outra pra pessoa. dar fuga, né? Eu ainda prossegui na ação nesse momento, colhi as informações e retomei para dentro do estabelecimento comercial, já com a arma, com o dinheiro, com tudo, já retorno para dentro do estabelecimento comercial, garantindo minha segurança e faço acionamento, né, via 190 para ter apoio policial, que foi imediato, foi muito rápido, chegou apoio. Esse indivíduo baleado foi abandonado pelos seus comparsas ali pelo setor do aeroporto, foi socorrido, né, e foi preso naquele momento em flagrante ali pela Polícia Civil e registrado contra ele, então, a situação de flagrante delito por crime de roubo. O outro autor foi... Ele não veio a óbito, não? Não veio a óbito. O outro autor do outro veículo confrontou com uma viatura especializada e veio a óbito, porque foi... Na fuga. Isso, na fuga. Foi e veio a óbito. Então, foi esse o cenário. Isso me levou à promoção por ato de bravura em 2014, 6 meses depois, e fui promovido de soldado a cabo por ato de bravura. Trabalhava no batalhão escolar. Na época, nosso grande amigo, coronel Ricardo Mendes, era o nosso comandante lá naquela ocasião. Exatamente. Forte abraço aí, hoje presidente da Fundação Tiradentes, nosso amigo coronel Ricardo Mendes, e a todos que trabalham na Fundação Tiradentes aí. Bacana. E assim, dentro desse período seu de 22 anos de polícia militar, né? Como praça, como oficial, além, claro, dessa ocorrência aí que foi realmente sangue no olho, você teve a calma, a inteligência de saber o melhor momento, local, forma de agir, algo que, uma outra ocorrência assim que marcou você durante a sua carreira. Tem, e ela não é tão, ela é de certo modo recente, né? Aspirante do curso de formação de oficiais, depois do curso de formação de oficiais, já como CPU no 13º Batalhão, eu juntamente com a época soldado, agora cabo Benhur, um menino que... Benhur? Benhur. Diferenciado, diferenciado. Benhur. Tá apoiando hoje o Coronel Polidori, tá junto com ele lá. Forte abraço aí ao Coronel Polidori, que agora é o regional de Itumbiara. Isso. Inclusive me mandou recentemente uma camisa aí do Itumbiara, o gigante da fronteira, igual eles chamam lá, e outra do Bom Jesus Esporte Clube. Nossa, sensacional. Eu faço coleção de camiseta de futebol, tem mais de 90, cara. Muito bom. Quem quiser me presentear uma camiseta do time de futebol. Então já sabe o que o senhor gosta. Eu gosto. O senhor gosta. E essas assim que são mais difíceis, né? Do Bom Jesus, muito bonito, do Itumbiara, Polidori aí, que nos concedeu. Sensacional, comandante. Legal, coleção boa. Patrulhando com o Benhur, ali pela Avenida Perimetral, nós encontramos um indivíduo, né, em suspeição. Primeiro, deu aquela circuitada, estava mexendo ali no aparelho celular dele. Era de dia ou de noite, sim? Era noite, período noturno, na Avenida Perimetral, na hora que nós estávamos com patrulhamento pela Avenida Perimetral, passando ali próximo do indivíduo, na hora que, no semáforo, ele estava no celular tal, e na hora que ele nos viu, né, primeiro estava comentando a infração de trânsito, que estava com aparelho celular. Na hora que ele nos viu, deu aquela circuitada, escondeu o celular, tudo mais. Resolvemos fazer a abordagem. Na abordagem, já encontramos ali dentro do veículo dele 4 peças de maconha, então justificando a abordagem, que inicialmente se deu pela infração de trânsito que ele estava cometendo, que é o ato que justificou a nossa primeira intervenção, né, que foi aquilo que já seria suficiente para que a gente pudesse fazer a intervenção, e prosseguiu com as drogas encontradas. A partir do momento que as drogas foram encontradas, já estava numa situação de flagrante delito, já tinha sido dado voz de prisão para ele, e a gente começou a averiguar as informações, né? Fazer averiguação da residência desse indivíduo, onde ele morava, local de residência, né? Perguntando, entrevista, pesquisa dos nossos bancos de dados e tudo mais. Ele indicou o endereço perfeito de onde ele morava. A gente checou em outras informações, aquele endereço, inclusive, batia com outras informações que tinham dele em nossos sistemas, até aí tudo bem. Esse indivíduo tinha uma passagem por roubo de alguns anos anteriores, já tinha pagado por isso na justiça, já tinha sido condenado, cumprido a sua pena, e a gente decidiu aprofundar um pouco mais na busca. Na busca, e é isso que talvez das coisas que me chamam muita atenção. Na busca, eu identifiquei dentro do veículo dele uma conta de água
de um imóvel que não era o imóvel informado por ele no momento da entrevista. Então, enquanto nós conversávamos com ele, ele informou o local de endereço, que, confirmado nas nossas pesquisas, realmente era o endereço da sua residência, e eu identifiquei no porta-luva do veículo uma conta de água de um endereço que não era aquele informado por ele, e aquilo ali gerou uma suspeição. Então, eu conversando com o Benhur, nós ali conversando, e o Benhur com uma experiência, é um agente de inteligência, com formação da nossa, de inteligência pela Polícia Militar do Estado de Goiás, que estava ali naquele momento como motorista de CPU. Né? A função dele naquele momento era motorista de CPU, mas com ampla experiência no serviço de inteligência. A gente, dialogando, conversando, juntos, decidimos, então, verificar aquele endereço. Né? Chegando no local, eu identifiquei de pronto que não se tratava de um imóvel ocupado por moradores. Então, perfeitamente era possível verificar, pelo abandono do local, que, embora fosse uma construção no formato de casa, ali não era um espaço residencial, não estava morando ninguém. Então foi quando a gente decidiu entrar no local. No local, nós encontramos mais de 180 peças de maconha, outras drogas. Era sem distribuição. Sem distribuição. E uma submetralhadora Uzi israelense e uma pistola também CZ-380, né, que foi encontrada com ele. Tudo fruto, né, de uma conta de água do porta-luva que te chamou a atenção. Rodolfo Souza, cultura, inteligência e operacionalidade. Isso, hein? Mas assim, bacana, hein? Top. Ocorrência assim, muito boa. Eu não vou falar que foi sem o uso da inteligência, porque eu estava com um agente de inteligência, o Benhur, sim. espetacularmente um agente de Mas inteligência. partiu de uma suspeição daquilo que é o base do nosso serviço. Que muitas vezes poderia, assim, as pessoas, às vezes, mas por que o polícia fica... Tá vendo aí, pessoal? Ele fez uma revista, olhou no porta-luva do camarada, achou lá uma conta d'água que não batia com o endereço e suspeitou. E poderia, assim, bacana que aprendeu armas que poderiam ser usadas contra as pessoas de bem, drogas. Nós falando da submetralhadora, os israelenses. E outra coisa, poderia ter ali pessoas, reféns, ter cadáveres, a gente não sabe, né, cara? Então, assim, ocorrência top, hein? Top. Eu acho que do ponto que chama atenção dessa ocorrência, assim, porque para mim ela é relevante, né? Dos pontos, assim. Porque, primeiro, o desdobramento, muito bom, né? Fazer uma apreensão dessa quantidade de drogas, armamento pesado dessa forma, é uma coisa que todo policial se orgulha de poder participar. Mas a forma de nascimento dessa ocorrência, como ela surge daquilo que é o serviço mais básico de toda a patrulha policial militar. Do patrulhamento, da atenção, do bom serviço, né? Isso que por isso, é óbvio que tem outras tantas, comandante, sim, que eu poderia citar aqui, talvez que para a maioria até pudesse soar como ocorrências de maior relevância. Mas é porque eu penso aqui, nesse ponto, partiu daquilo que é o essencial, daquilo que é o básico. Raiz. Isso, e poder mostrar que a gente pode, a partir do essencial e do básico, fazer muita grandes coisas. Grandes coisas. Legal. Como foi feito Você está evidenciando o policiamento raiz, né? Sim. O senhor é pai, né? Sistemático. O senhor é dessa época aí. Muito bom. Chefe, e assim, nosso podcast está indo pro final, só que tem tantas perguntas interessantes aqui para te fazer, principalmente do nosso público, e eu quero fazer essas perguntas e peço que o senhor responda assim rapidinho para mim poder fazer muitas. Rapidinho. E uma delas é o seguinte, nosso programa aqui, como é pela internet, ele vai para outros estados, outras cidades, e o pessoal vai fazendo perguntas até de outros estados. Então, um pessoal que prestou concurso, que pensa em prestar concurso aqui em Goiás e que mora em outros estados. E a pergunta é, a transferência de estado para estado, como que tá essa pegada aí? O cara é de São Paulo, quer prestar concurso em Goiás, ele consegue ser transferido para São Paulo novamente? Como que tá essa situação? A permuta. Sim. Tem previsão na lei orgânica da permuta entre policiais militares de estados diferentes, mas exige a regulamentação, né, dos comandos das respectivas instituições. Eu ainda não tenho visto, pelo menos não tenho conhecimento, de algum estado que tenha regulamentado essa possibilidade. Mas há previsão legal. Diante da ausência de regulamentação, o que é natural, qualquer que se sinta de algum modo prejudicado pode pleitear isso. Tem que provocar a situação. Provocar isso administrativamente ou judicialmente, se ele entender que é possível. Então, existe previsão.
mas não existe ainda regulamentação. E aqui é um fator importante, até porque as perguntas elas são difíceis de serem respondidas de maneira muito direta, e até por isso da minha fala, mas assim, outro fator importante, o coronel sabe muito mais do que todos nós isso, porque ele é a referência para nós nesse ponto. A nossa lei orgânica está em plena aplicação. Eu sou um exemplo clássico de que a lei orgânica está em absoluta aplicação e, na maioria dos seus dispositivos, não dependem de regulamentação. Um exemplo, eu assumi a cadeira como vereador no ano de 2024, durante o período de um mandato temporário, assumi essa cadeira e voltei para ativa ao término desse mandato, conforme preconiza a nossa lei orgânica. Mas até conversamos, você lembra? No dia que você tomou posse, a gente conversou sobre isso, porque a gente fiquei preocupado, falei, cara... Aí nós fomos lá, conversamos, você já tinha estudado também, pegado o embasamento jurídico, justamente para não correr esse risco. Você sabe que eu sou o primeiro caso no Brasil de um policial militar da ativa que tem assumido uma cadeira e retornado para a ativa com fundamento na nossa lei orgânica. Então, isso prova que não depende de regulamentação, a lei orgânica já está tem que ser provocada aplicada. Agora, alguns dispositivos da lei orgânica dependem de complementação do executivo para bom funcionamento. E um desses dispositivos é o que trata sobre a permuta. Então, mas eu não conheço ainda regulamentação. Mas vejo que isso é um caminho, né, comandante? E o senhor aí, como nosso representante, né? A gente é o que já é... Existe muita questão, até antes da lei orgânica, de cessão, né? Por exemplo, o estado de Goiás cedia, de repente, um militar para ficar durante um período X no Tocantins a serviço. Um exemplo de estados. Tinha essa possibilidade. Essa possibilidade. Agora, essa questão da permuta, ela necessita de regulamentação. Perfeito. Bem explicado pelos senhores, viu? Mais perguntas, João? Mais perguntas, chefe. Outra perguntinha interessante que foi feita. Qual o sonho, qual o objetivo que levou o senhor a ser vereador por Goiânia? Eu ia perguntar isso também. O que te levou? Além, claro, que eu sei que é a vontade de servir, de colaborar, né? Mas o que te chamou a atenção, o objetivo que te levou para essa questão de buscar a política? É tão bacana, né? Porque muita gente me pergunta, Rodolfo, você vai ser candidato a deputado estadual? E eu já afirmo, não. Você vai ser candidato a deputado federal? Eu afirmo, não. Eu tenho vontade, e sempre tive, né, de ser vereador por Goiânia. É uma coisa específica. E isso causa nas pessoas sempre uma estranheza. Mas por quê? Né? Por quê? E aí parte da onde eu comecei a vida. Eu sou paulista, do interior de São Paulo, uma cidade chamada Piracaia. Uma cidade de 30 mil habitantes. Então, e saí de lá dentro de um momento de crise familiar. Meu pai tinha fazia a gestão de uma empresa pequena. Meu pai era um trabalhador de chão da empresa que resolveu empreender e montou uma empresa de calçados. Mas na década de 90, final da década de 90, a indústria de calçado brasileiro passou por uma forte crise com a chegada de produtos importados ao país. E muitas dessas empresas foram levadas à falência. E a empresa do meu pai é um desses exemplos, até porque ela é uma pequena empresa, era uma empresa muito pequena. E com a falência da empresa, com essa dificuldade financeira familiar, nós mudamos para o Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Maracaju, uma cidade pequena também, e morei ali por um ano. Cheguei em dezembro de 96, fiquei até janeiro de 98. Então, um ano e um mês, mais ou menos, ali de prazo naquela cidade. E quando eu vim para Goiânia, cheguei para Goiânia, na verdade, em Aparecida, né, de Goiânia, inicialmente, e depois, com a aprovação do concurso CFP da polícia, em Goiânia, residindo em Goiânia. E eu cheguei aqui num momento de crise pessoal muito grande, familiar muito grande, muito sofrimento, dificuldade financeira. São coisas que às vezes a gente não fala, porque eu prefiro sempre olhar para aquilo que a gente conquistou e não para a dor que a gente viveu no processo, porque é importante a gente se apegar não pelo que a gente sofreu, mas pelo que a gente tem hoje. Isso que é um motivo de alegria, né? E eu vendi, nesse tempo, eu vendi doce na Canaã. Eu fabricava cocada e pé de moleque, vendia doce na Canaã. Trabalhador. Trabalhava na feira e tive a felicidade de fazer aquilo que eu falei, que foi a grande mudança de vida, que foi ser soldado da PM. E a partir dali, eu pude empreender através da educação, pude ser, o que sou hoje, oficial da nossa gloriosa. Então, a realização pessoal do Rodolfo é muito graças ao que Goiânia me proporcionou. E eu sinto que eu tenho, com esta cidade,
e com esse município uma dívida que o caminho que eu encontrei dentro daquilo que eu acredito, entre muitas formas que eu poderia ajudar, eu acho que eu já contribuo de muitas maneiras, seja como policial militar, seja como professor, né, como empreendedor, eu contribuo. Mas eu entendo que o caminho que eu poderia de ajudar de maneira mais significativa essa cidade era como vereador. Pouca gente sabe, mas o vereador de Goiânia tem uma receita de emenda impositiva de 4,6 milhões ao ano. Um gabinete custa mais de 100 mil reais por mês. E eu fico parando, pensando, porque a gente conhece um pouco a realidade da iniciativa privada, né? E eu não administro 4,6 milhões de investimento ao ano, e eu não tenho uma folha mensal de colaboradores de 100 mil reais, e já consegui fazer um trabalho significativo para a sociedade, em termos de entrega para aquilo que é possível mudar para a vida das pessoas, e eu sempre parei e pensei, olha, se eu tiver um gabinete em que eu tenho uma folha de pessoal, então uma quantidade de pessoas trabalhando, uma estrutura, na caixa de 100 mil reais. São quantas pessoas que eu contrato com isso, Júlio? Para ajudar muita, muita gente. Pessoas trabalhando. Não, empregar e mais. Empregar pessoas para contribuir com outras pessoas. E a capacidade, porque a gente critica muito o poder público, critica aquilo outro, tudo mais, e eu acho que o mais importante é a gente poder fazer algo para melhorar. Então, com a possibilidade de destinação de 4,6 milhões de recursos, sem desviá-lo, sem interesse escuso, em prol dos interesses do desenvolvimento da cidade, em prol dos interesses da educação, em prol dos interesses da segurança pública, em prol dos interesses da nossa juventude. Eu tenho essa experiência de segurança pública voltada também para a área de prevenção ao uso de drogas através do PROERD. Eu penso, seria algo grandioso. Eu teria capacidade de fazer dentro do meu espaço, sem favor de ninguém. Já ajuda muita gente. Sem favor de ninguém, fazer ou contribuir de maneira significativa para a nossa capital. Mas você vai, é só tu tem o tempo de Deus. A gente sabe das suas intenções, são muito boas. A gente acompanha o seu trabalho, quero agradecer, inclusive, desde o primeiro momento que nós assumimos a presidência lá na Associação dos Oficiais também, o Instituto e a pessoa Rodolfo Souza sempre estiveram de portas abertas, apoiando aquela associação no que foi possível. Então a gente tem gratidão também, a gente tem que ser grato, né, às pessoas. E como prova disso também, e dentro do nosso CMBO, eu quero passar aqui para você uma lembrança, né? Comandante! Um kit aqui do CMBO. Esse aqui né? É para me tomar aquele cafezinho junto tomar com a patroa. Aquele café com a patroa, né? Uma camiseta bacana para você passear. Posso dar aula com ela? Pode. Deve. Pede os alunos para seguir, compartilhar. Olha aí, pessoal. Pede os alunos para seguir nós. Quem tá em casa. Alunos do Rodolfo Souza, sigam o CMBO. Eu tô com essa camiseta aqui do CMBO. Valeu, e marca a gente lá. Alunos Rodolfo Souza, sigam o CMBO, compartilham. Essa caneca aqui é para tomar aquele cafezinho maroto. Café de militar, café de militar. Concurseiro. Polícia. De professor. Madrugada de estudo, também, né? Tudo aqui, irmão. É madrugada o concurseiro é madrugada de estudo. E o polícia é madrugada no frio ali, patrulhando. Tem que ter um cafezinho, né, Bolt? Café padrão. E, Bolt, a gente tem que partir pro encerramento, final. Né? Aqui dá outros programas aqui. Você viu que... Vamos convidar, chefe. Claro. As ocorrências, aulas. Aí eu queria... que além de você estar despedindo, tem algum recado para os concurseiros aí? Tem alguma coisa aí em mente que a gente deve soltar agora, que nós estamos agora no final de novembro? Não, eu falo mais, chefe. Eu peço até pro capitão Rodolfo Souza, capitão e professor Rodolfo Souza, fazer o seguinte: chama o pessoal para a prova do concurso da Polícia Legislativa. Chama o pessoal aí, chefe. E além de chamar, fala rapidinho pra gente o que significa a Polícia Legislativa. O que é a Polícia Legislativa? O deputado estadual Bruno Peixoto, presidente da Lego, que tomou as providências para que esse edital fosse publicado. Contratação de 40 vagas para a Polícia Legislativa, que são os policiais que atuam dentro dos limites do órgão do Poder Legislativo e também na segurança dos parlamentares. Inclusive, a segurança da Alego é competência da Polícia Legislativa, a polícia de ciclo completo. Eles fazem tudo, eles investigam, eles fazem a segurança institucional, fazem defesa civil, então é uma polícia de ciclo completo. É meio que uma mistura de PM, bombeiro, PC e PP, num órgão só. Então, um órgão com muitas competências dentro, claro, do seu âmbito de atribuição, que é a sede do Poder Legislativo. É um concurso muito bom,
São 40 vagas, remuneração inicial de mais de R$8.000 e uma oportunidade de prova dia 8 de fevereiro e as inscrições estão abertas. Vale a pena para quem aí. E eu acho que é a porta de entrada. Por quê? Nível médio. Então, praticamente já não tem mais concurso de nível médio. Sim. Alta remuneração e sem limite de idade. Zero limite de idade. Zero limite de idade. E não tem também Nem de reserva de sexo, vagas. nada aberto. Zero. Até vagas para deficientes, são 5% das vagas para deficiente, e cota de 20% para pessoas negras. O restante são ampla concorrência. Essa é a realidade do concurso da Polícia Legislativa. Um baita de um concurso. E claro que o Instituto Rodolfo está fazendo a preparação, né? O primeiro colocado do último concurso foi o nosso aluno. Opa, então não percam a oportunidade. Ele não tem obrigação, percam a né? Ele oportunidade. tem a obrigação de fazer novamente o primeiro colocado desse próximo concurso. Primeiro, segundo, terceiro. Isso, Vamos exatamente. embora, Estamos né? trabalhando para isso, comandante. Obrigado, cara. Você tem alguma mensagem para deixar aí para o nosso... Tem, comandante. Que seus alunos, seu Tem. pessoal. Falei isso durante o programa e eu reforço. Se você é vocacionado, eu admiro sua vocação e eu tenho certeza que as forças de segurança pública de Goiás precisam de você. Porque você vai prestar um excelente, um excepcional trabalho para as instituições de segurança pública. Mas lembre-se, para ser aprovado e vestir o manto sagrado ou colocar o distintivo no peito, você precisa ser disciplinado. Porque são estes que passam. Então faça a sua vocação se tornar a sua disciplina diária para conquistar a sua aprovação. E lembrem-se, as oportunidades virão. 2022 foi um ciclo de concursos com mais de 1.000 vagas para PM, quase 1.000 vagas para o bombeiro, quase 1.000 vagas para a Polícia Civil, 500 e poucas vagas para o Corpo de Bombeiros. Já fazem 4 anos. O próximo ciclo está se aproximando. E alguém será aprovado. Que seja você, com a sua disciplina, e que seja você o futuro agente de segurança pública, policial militar, policial civil, bombeiro militar de Goiás, com toda a sua vocação e dedicação ao serviço. É essa a minha mensagem. Excelente, muito isso bom. aí, estuda. Estuda. Né, Bolt? Pessoal, finalizando o programa aqui, né, Coronel? Finalizando, agradecer demais a presença do capitão Rodolfo Souza, Instituto Rodolfo Souza, siga ele, pelo amor de Deus, ele é o cara. Se você quer passar em um concurso, não tem outro caminho, não. Ele é o principal caminho aqui em Goiás. E, pessoal, quem é aluno do Rodolfo Souza, eu venho pedir, siga o podcast Sem BO, siga o programa Sem BO, YouTube, Instagram, compartilha. Os alunos do Rodolfo aí são fortes, viu, chefe? Pra seguir, pra compartilhar, pra apoiar. E a gente quer fazer parte dessa galera aí que apoia o Rodolfo Souza e ele nos apoia, nós apoia eles nos Sem apoia. Sem BO e Rodolfo Souza, o Instituto Rodolfo Souza é uma parceria. Toda hora, a gente agradece, né? Sim. Foi uma aula que nós tivemos aqui, a gente aprende muito. Sim. E sempre, não é de hoje, a gente sempre troca muitas ideias, sempre buscando fortalecimento da nossa sociedade, da nossa polícia, da nossa corporação, do estado de Goiás, Sim, né? E o Sem BO sim. tá aí para contribuir. E é como o Júlio falou aqui, compartilhe os nossos vídeos aí, segue, vai dando essa força aí pro Sem BO pra gente estar cada vez mais trazendo pessoas assim, referência, né? E a gente tá fazendo cada vez uma sociedade melhor, né? E gratidão, gratidão, viu, chefe? brigadão. Gratidão, obrigado pelo senhor ter vindo. Você é uma referência para nós. A humildade do senhor é agradável demais. Quem não sabe, o Rodolfo Souza, o capitão Rodolfo, me chama de Júlio, porque ele me conheceu antes da ocorrência que viralizou, deu correndo atrás do bandido, né? Aí depois virou Júlio Bolt. Como ele me conhece antes, ele chama só Bolt, de Júlio, né? É o Júlio, é o Ele Bolt, chama. é tudo. Mas é o Julião, né? Aquele meninão de sempre. Tamo junto. Valeu, Obrigado, galera, pessoal. obrigado. Gratidão.